nós tivemos assim um privilégio de ter sido aluno de Mestre Bimba, de ter vivido uma época muito importante, né, no desenvolvimento da capoeira, porque muita gente questiona, às vezes me perguntam, oh, onde foi que a capoeira nasceu? Eu disse, rapaz, eu não sei, mas a capoeira regional eu sei que nasceu na Bahia e quem criou foi Mestre Bimba. Mais uma coisa assim importante, interessante, é que a disciplina, a dedicação e a doação são aspectos muito importantes para quem quer ser um bom capoeirista. Na minha época, ninguém entrava na capoeira com o pensamento de ser mestre, de ser professor, nem de ensinar capoeira. A tônica lá era outra, era encarada como uma luta, como uma defesa pessoal. Mas hoje as pessoas já têm um outro pensamento, graças ao desenvolvimento da capoeira, às oportunidades que surgem, né? a, a consciência mais assim aprimorada de que ela é importante para a saúde mental, para a saúde física, que ajuda em muitos aspectos. Então, tem muitas pessoas que se dedicam e querem galgar é, na profissão título de mestre, de professor, de mestre, para desenvolver esse trabalho que eu acho muito positivo. E para essa turma nova que está chegando, a mensagem que eu dou é que são três atributos que eu acho importante: é a disciplina, a dedicação e a doação. Você se sentir parte daquele contexto que você está integrado. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes você é disciplinado, você se dedica, mas você não se sente parte daquilo. E é importante que a gente tenha esse sentimento. Como eu tive esse privilégio de conviver com o Mestre Bimba, vocês aí que estão me ouvindo, os novos alunos, vocês também se sintam privilegiados, porque vocês estão tendo como mestre o mestre Camisa, que é uma pessoa abnegada, né, pelo esporte, uma pessoa que desenvolve um trabalho que é reconhecido em todo mundo e principalmente pelos mais antigos. E ele é uma pessoa que orgulha muito o pessoal da turma de Bimba exatamente por isso, pela abnegação que ele tem pelo trabalho e pelas conquistas que ele tem conseguido, não conquista pessoal dele, né, que é uma pessoa desprovida disso, mas conquista em prol da capoeira, em benefício da capoeira, né? Então, essa é a mensagem que eu deixei para essa rapaziada nova que está chegando aí. E façam aí as perguntas. Eu vou chamar então o Pijama para fazer a primeira pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, mas é comentário mesmo. Eu acredito, mestre Só, que para vocês relembrar essas coisas que vocês viveram com o mestre Bimba, com as pessoas que vocês treinavam, é muito gostoso, assim, é bom de ver quanto a capoeira evoluiu, né? E as pessoas que levaram a capoeira para outros lugares, para como elas trabalharam para que isso acontecesse com o mestre Camisa, né? Eu acredito que é emocionante, chega a ser emocionante, né? Para relembrar esses momentos. Sem dúvida, sem dúvida. Falar de capoeira é coisa que alegra o coração da gente, né? São fases na vida que a gente não vai esquecer nunca, né? Obrigado aí pelo comentário. Vou chamar, então, Perna da Serra para fazer a segunda pergunta. Olá, mestre, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho mais uma curiosidade, que a gente fala dos toques de berimbau. Eu queria saber, de repente, como eu estava junto com o Bimba, como é que ele criou os toques de berimbau? Se ele já tinha ouvido em algum lugar, como é que saiu da mente de Bimba naquela época criar um toque de berimbau para regional, para os alunos deles saberem jogar naquele toque? Olha, é a mente criativa. A mente criativa, ela busca inspiração onde não tem. Ele certamente percebeu que para a capoeira ele precisava dar um ritmo, marcar o ritmo, né? E desenvolveu esses toques. Eu não sei se teria alguém em condição de dizer, não, ele criou esse toque por isso, ou quando foi isso. Eu acho que não.
Porque quando eu cheguei lá na academia, esses toques já existiam, né? E o que era mais comum lá na academia era o São Bento Grande, que era o jogo normal, e a Iuna, que era somente para aqueles alunos que já estavam formados, né? Havia outros toques também, Cavalaria, Banguela, Idalina, Amazonas, né? Mas não eram tocados com frequência lá na academia. E outro detalhe é que naquela época o aluno também não se interessava muito em aprender a tocar berimbau, né? Eram poucos. Ele dava aula também de berimbau, mas eram poucos alunos que se interessavam em aprender, né? Na época mesmo que eu estava por lá, tinha um piloto, que é um exímio tocador de berimbau. Ele aprendeu de oitiva, escutando o mestre e olhando o mestre tocar, né? E tinha hora que o mestre mudava as variações e tal, ele ficava assim. Mas ele aprendeu, tanto aprendeu que teve uma época que o mestre teve que se afastar durante um período de um mês para tratar de uma situação de saúde. E ele que ficou lá na academia, o mestre confiou a academia a ele. No turno da manhã, um aluno chamado Cabeludo, e no turno, na turma da noite, ele. Então, ele só ia lá, tinha aula normal, né? Todo mundo já sabia o que fazer, todo mundo sabia que o mestre não estava lá, mas nada alterava, não mudava a disciplina, não mudava nada. E na hora da roda, era ele que tocava e sem problema nenhum. Terminava, ele guardava o berimbau, acabou, vamos fechar a academia, vamos embora, entendeu? Mas a origem desses toques, sinceramente, eu não saberei lhe responder. Me desculpe, mas não sei. E não sei. Ninguém sabe. Eu acho que ninguém sabe. Eu acho que ninguém sabe. Assim, chegamos lá, já encontramos tudo pronto. Eu vou até colocar aqui o seguinte: você veja os toques aí que seu mestre criou. É a mente criativa. Era no mesmo intuito que eu queria saber como é que consegue pensar em fazer um toque novo. É a mente criativa, entendeu? É a mente criativa que lhe leva a isso. Ele percebe, vê a necessidade onde nós não enxergamos e pronto. E aquilo ali sai como se fosse uma coisa bem natural, né? Como os toques que ele criou aí, que são coisas assim bem naturais, bem próprias da intenção dele. E ele também, né, Soló, que ele era incrível, um fenômeno, né? Ele era violeiro, sim, tocava bem viola, ele tocava atabaque, samba muito bem, cantava. Então, tudo ele fazia bem, né? Carpinteiro, fazia seus próprios instrumentos. Então, ele era um gênio, né? Exatamente. Era uma pessoa, assim, diferenciada para a época, uma pessoa que não tinha educação formal, mas era uma pessoa de uma mente brilhante, né? Uma mente criativa, uma mente que tinha uma visão muito mais do que todos nós naquela época. Então, quando ele dizia assim, a capoeira vai se espalhar pelo mundo, ninguém via sentido naquilo que ele falava, né? Outra coisa que ele falava sempre lá é que quando eu morrer, em toda esquina vai aparecer um mestre de capoeira. Rapaz, são premonições assim que aconteceram, que acontecem, né? Coisas que ele falava que realmente era como se fosse uma profecia. Você veja a capoeira hoje, está no mundo todo, né? Você veja a questão dos mestres de capoeira, todo lugar tem mestre de capoeira, né? Então, e tantas outras coisas lá que ele falava, que ele citava assim, entendeu? Ele conversava também com os alunos, batia papo, mas não era bater papo assim de ficar querendo saber da vida do outro, o que você fez, não. Ele conversava assim, filosofando, entendeu? E ficava todo mundo atento, muitas vezes, como eu mesmo não alcançava o que ele estava querendo dizer, né? Eu não alcançava, não tinha essa percepção, né? Hoje, das poucas coisas que eu me lembro, eu vejo o sentido, né? Mas naquela época não, ficava só ali calado, escutando, né? Disciplinadamente, né? Mas sem realmente entender, perceber o alcance daquilo que ela dizia, né? Então, ele dizia assim, eu
não fiz capoeira para mim, não, fiz para o mundo. Essas coisas assim. Entendeu o quê? Não é? Então, era uma coisa que realmente era incrível. Eu acho que se ele estivesse vivo hoje, estaria com mais de 100 anos, estaria com 121 anos, né? 123 anos, né? Isso aí, 118 a 100 anos é regional, 120 e poucos anos. Quando eu conheci ele, que eu entrei lá na academia, foi no ano de 67, ele tinha 67 anos, que ele é de 1900, né? Ele tem 67 anos, mas era uma pessoa forte, né? Já era um senhor para aquela época, no século passado, nessa década, quem tinha essa idade já era idoso, já era bem idoso. Hoje não. Você vê pessoas com 60 anos, como você aí, forte, firme. Mas ele já não jogava mais capoeira. Ele, quando iniciava a aula, por exemplo, um aluno novo, ele pegava na mão para ensinar a gingar, botava uma cadeira, né? Mostrava meia-lua de frente, para um lado, para o outro, né? Botava aquelas mãozonas no chão assim para dar meia-lua, aquele pezão, aquele pernão passando assim por cima da cadeira, armado, era o que ele fazia. Aí você repetia, e a partir dali ele sempre designava um aluno mais antigo para poder lhe acompanhar, né? Boa tarde. Mestre Bimba, é notório que ele estava à frente do CT. Sim. E eu queria saber como que, primeiro, se vocês recebiam visitas de outras escolas de capoeira, ou se vocês visitavam, e como que era a relação de vocês com os outros capoeiristas? Como o mestre estava à frente, provavelmente vocês também estavam à frente dos outros capoeiristas da época, né? Como que era? Na época, primeiro, só quem era chamado de mestre era mestre Bimba. Na época já tinha a academia de mestre Pastinha, tinha Valdemar, os mais conhecidos, tinha Canjiquinha, eram os mais conhecidos, era Canjiquinha, Valdemar, Caiçara e Pastinha. Mas ninguém se referia a eles como mestre, não. Dizia, eu vou na academia de Pastinha, ou vou na roda de Valdemar. Mas quando você se referia ao mestre Bimba, dizia sempre, vou ao mestre Bimba. Mas lá na academia não recebíamos, pelo menos que eu me lembre, nunca houve visita de outras academias lá. E nem era normal, ou pelo menos com consentimento do mestre, as pessoas visitarem outras academias. Claro que acontecia isso. Tinha muita gente que ia para a academia de Pastinha, do mestre Pastinha, participava das rodas de Valdemar, né? Muitos alunos, Camisa Roxa mesmo era um, que estava sempre presente nessa roda. E tinha também as rodas de rua, que era a roda que não tinha mestre, era o cara lá, o pessoal lá chegava, organizava a roda, entendeu? E quem quisesse que entrava ali era o tocador de berimbau, quem comandava a roda era quem estava tocando berimbau, era quem comandava, né? Mas não era a roda do mestre tal, nem do mestre fulano, era a roda de rua. Isso daí também tinha pouca participação de alunos do mestre. Os alunos do mestre praticamente não iam para lá. Porque eu acho que tinha um princípio que ele defendia, que era o seguinte: como quando ele iniciou a ensinar capoeira, foi na rua, foi ali no Terreiro de Jesus, aí foi quando foi criada a primeira escola de medicina, é aquela que tem lá no Terreiro de Jesus, e que os alunos da escola de medicina, que vinham de diferentes estados, começaram a observar aquilo e começaram a se integrar naqueles movimentos. Então houve um interesse de levar aquilo para um local mais fechado. E se descobriu uma brecha na legislação daquela época, em que a capoeira era proibida de praticar em lugares públicos, mas não em lugares fechados. Então, através dos alunos lá da escola de medicina, pessoas que com mais algum discernimento, algum conhecimento, né, conseguiram registrar essa academia para ele, mas não cita o nome de capoeira. Você vê que o nome chamava-se Centro de Cultura Física Regional da Bahia. Centro de Cultura Física Regional. Não tinha nada de capoeira
né? E alugou-se um espaço lá por ali mesmo, aquelas imediações. Inicialmente foi em frente a um espaço em frente ao Cruzeiro de São Francisco, depois que passou para a Rua de Laranjeiras. E ali a capoeira começou a ser praticada, mas não existia, né? Então ele tinha esse princípio: se eu tirei a capoeira da rua, por que meus alunos vão jogar capoeira na rua? Então ele não proibia, mas também não incentivava, entendeu? Então não era muito comum a gente receber alunos de outras escolas, não era comum. Até porque não tinha, a gente não sabia onde era que tinha capoeira. Naquela época, o universo de capoeira dos anos 60 era só a academia de Mestre Pastinha, Mestre Bimba e as rodas de Valdemar e Canjiquinha. Era só isso que tinha. O universo de capoeira era isso. Nem no Rio de Janeiro, que também tinha capoeira, se tinha informação que tinha capoeira, até porque naquela época os meios de comunicação, não tinha telefone fácil, não tinha televisão, não tinha essas coisas. Era muito difícil você saber o que está acontecendo em outro lugar. Mas não sei se atendi aí a sua expectativa. Entendeu sim, mestre. Obrigado. Muito obrigado pela explicação. Mestre, eu tenho duas perguntas. Uma é, qual é a diferença entre capoeira do tempo que o mestre treinava e a capoeira de hoje? E a outra é, o mestre tem saudade da capoeira? Bom, vou lhe responder a segunda. Tenho. Tanto tenho que estou aqui agora com vocês, né? Tenho muita saudade de jogar capoeira. E apesar de já fazer 2 anos que eu não vou numa roda para jogar, porque eu fiz uma cirurgia botei uma prótese de quadril, e aí isso daí me limitou muito a entrar numa roda para jogar. Mas me sinto alegria e me sinto muito feliz quando estou num ambiente de capoeira, quando estou falando sobre capoeira, quando estou fazendo meus filmes sobre capoeira. Capoeira é uma coisa que dá alegria na minha vida, dá muita alegria. E a outra questão foi a capoeira da minha época e a capoeira da agora. Eu acho que a capoeira evoluiu muito, viu? Eu acho que evoluiu. Isso graças ao trabalho de vocês mesmo, né? Que cada um está desenvolvendo, né? E buscando adaptações e se adaptar ao estilo de cada mestre. Vocês, como fazem parte do Abadá, vocês desenvolvem uma capoeira dentro desse estilo que é a maneira de fazer capoeira do mestre Camisa. Isso daí é diferente, é um estilo próprio, é um estilo muito mais, do meu ponto de vista, que traz muito mais integração e mais eficácia do que aquela época que nós praticávamos. Se bem que lá atrás, quando nós praticávamos a capoeira baseado nos ensinamentos do mestre Bimba, ele já dizia, e tem inclusive lá no livrinho dele, que foi até o seu mestre Camisa, que me mostrou, que ele dizia que aquilo ali eram os fundamentos básicos, que cada um depois iria aprimorar e ia desenvolver mais essa capoeira. E é o que está acontecendo hoje. A capoeira cresceu muito, tomou uma dimensão muito grande. A capoeira hoje já está despertando interesse dos ambientes universitários. E isso está muito bem caracterizado pelo Abadá Acadêmico, que é feito aí pelo grupo de vocês, da escola que vocês fazem parte, né? Hoje já há muitos trabalhos científicos sobre isso, em diferentes línguas, pelo mundo todo, mostrando as qualidades, a importância e o resultado da prática da capoeira para determinados tipos de comorbidade, questões de locomoção, questões mentais, questões de relacionamento, questões de adaptação, principalmente saúde, né? Então a capoeira evoluiu muito, a tendência é evoluir mais. Eu acho que ela está num viés aí muito importante, que do meu conhecimento, das informações que eu tenho, e foi iniciado aí pelo Abadá, que foi com a criação desse Abadá acadêmico, que está levando a capoeira para a comunidade científica, que tem estudado a capoeira sob outra ótica, que não simplesmente de uma luta, de um jogo, mas sob outra dimensão. Então você veja que a capoeira ela tem evoluído muito, eu acho que vai evoluir muito mais do que estamos hoje a observar. Não sei se atendi aí a sua
Sua questão. Uma mulher barbada. A gente pouco sabe que ela é uma bebida feita de ervas, né? E assim, qual é o intuito do mestre Bimba na criação dessa bebida e compartilhar com os alunos? A verdade é o seguinte, era a bebida que ele morreu e a fórmula dessa bebida, só quem sabe é o filho dele, Nenel. Mas já tem outras pessoas que já fazem isso também, umas 2 ou 3 aí que eu conheço. Mas era uma bebida mais estimulante, que ele dava, você tomava uma dose somente, ia lá, só fazia isso quando tinha eventos lá no Nordeste, chamaram ali, no cotidiano normal, lá na academia, não. Você só tomava uma dosezinha, um cálicezinho e pronto, para poder você jogar. Mas não era com o objetivo de... Não sei, era mais estimulante. E que todo mundo tinha vontade, só porque foi essa bebida que o mestre fez e todo mundo queria tomar. Mas ninguém tomava assim como estimulante, não. O objetivo não era esse. Ninguém pensava que era estimulante. O pessoal tomava porque era uma bebida feita pelo mestre, então vamos beber, mas não podia beber mais do que uma dose. Hoje que a gente tem essa dedução de que talvez aquilo fosse um estimulante e tudo mais, né? Por causa das ervas, da composição das ervas, que ninguém sabe que ervas são essas, né? Há muita especulação. As pessoas que eu sei que sabem fazer é Nenel, filho dele, Bozó, que faleceu aí há pouco tempo, mês passado, e um lá de Goiânia, chamado Alegria. Essas 3 pessoas sabem fazer. É um prazer ouvi-lo, mestre, uma alegria muito grande. Eu tenho várias perguntas, mas vou tentar ser bem breve. Com relação ao sistema de avaliação e graduação do mestre Bimba, dos lenços, era azul, vermelho, amarelo e branco, né? 4 no caso. Isso. O que o senhor acha do sistema antigo com o de hoje e das escolas, e com relação nos lenços, o que era exigido de cada aluno? A segunda pergunta é: o senhor já jogou com roupa branca na lama e não se sujou? E, por último, os angoleiros, eles usavam um adereço que era uma argola na orelha. Eu queria saber como que vocês eram identificados na época. Obrigada. Pois não. Funcionava da seguinte forma: você entrava lá, aprendia a sequência de ensino, e quando você estava já conhecendo a sequência e jogando já o som do berimbau, aí você estava apto a se formar. Aí como era que se dava a escolha do aluno? Era a escolha do mestre. Então hoje vai ter escolha para a formatura. Aí sentavam-se todos em círculo, ele chegava e dizia você, você e você. Quando o mestre escolhia alguém, ele não estava olhando só a técnica e a habilidade no jogo, não. Ele devia estar olhando outras coisas, né? Que ele escolhia assim. E outra coisa, ninguém questionava. Ninguém é para ele perguntar por que eu não fui. Não, todo mundo aceitava caladinho e morreu aí. Aí depois da formatura, que você recebia o lenço azul, você já estava apto a participar de cursos de especialização. Aí tinha a primeira especialização, que era treinamento com determinados golpes que você só aprendia naquele curso, num recinto fechado, e somente os alunos do curso de especialização é que participavam, não tinha plateia para assistir, né? E se resumia nisso, em defesa de faca, de cacete, golpes assim mais traumatizantes, que causava assim a queda da pessoa, podendo levar até a morte mesmo. A segunda especialização era uma extensão da primeira, com outros golpes, outros movimentos, né? E o lenço branco não era... E o lenço branco era uma distinção que ele dava às pessoas que estavam mais envolvidas com o movimento. Tanto que o que se tem notícia é que em vida ele só deu o lenço branco para 4 pessoas, né? Um deles foi o Dr. Decânio. Os outros 3 eu não lembro o nome, mas Camisa sabe o nome dos outros 3. Jair Jair Moura,
Decânio, Miranda e Edinho. E Edinho, Então, só isso. Então, era isso. A questão da graduação era assim. Não sei se atendi, Urucum. Atendeu sim, mestre. É assim, os angoleiros, eu soube que usavam umas argolas nas orelhas. Eu queria saber se os regionais também usavam adereços que os diferenciavam, no caso. Não tinha nada. Inclusive, das normas da academia era você não se exibir. Não se exibir. Ninguém sabia. Você podia morar com um vizinho assim de porta e se você não encontrasse ele na academia, você não sabia que ele era capoeirista. Eu contei há pouco que eu trabalhei 8 anos com o irmão desse cabinho. Ele foi aluno do mestre de 57. Eu já era formado, eu nunca soube que ele foi aluno, nem ele também soube que eu era. Só depois, agora, eu entrevistando o irmão dele, foi que eu vim a saber. Então, capoeirista da regional não se identificava. E a terceira, rapidinho aí, que Xanda está preocupada com o horário. Se o senhor já jogou de branco na lama e não se sujou. Não, eu acho que isso daí não é história, né? Quem é que joga na lama de branco e não se suja? Isso é folclore. Mestre Solon, oi. No tempo que o senhor treinava, o que mestre Bimba mais exigia dos alunos? Disciplina e dedicação. E assiduidade. Aluno que faltava aula, ele chamava atenção. Então, era disciplina, assiduidade e dedicação. Era o que ele mais exigia dos alunos. Era o que eu mais me sentia cobrado por ele. E não era cobrado assim, era cobrado por um olhar. Ele se comunicava com um olhar. A maneira de olhar do mestre era interessante. Você sabia o que ele estava dizendo, o que ele estava querendo. Ele observava muito isso, muito assiduidade, o interesse em aprender e a disciplina. E as outras coisas eram por via de consequência, né? Respeito, essas coisas todas aí, né? Oi, mestre. Ô, Fábio, tudo bom? Oi, mestre. Satisfação, viu? A pergunta eu queria saber quem ensinou o mestre Bimba, ou se partiu dele, essa ideia regional, se teve algum antecessor dele, alguma pessoa que ensinou ele a capoeira regional. E de onde partiu, né? Esse capoeirista aí, né? Que a gente temos a honra de segui-lo, né? Quem foi? Olha, a capoeira regional, quem criou foi mestre Bimba. Agora, ele aprendeu capoeira com um mestre, que eu não estou lembrado do nome dele, que ficava na Liberdade. Como? Bentinho. Né? Bentinho. Ele aprendeu capoeira e depois ele percebeu que a capoeira estava assim saindo das suas origens, que a capoeira estava se transformando em dança, se servindo de exibição, de chacota, de coisa para turista ver. Isso daí levou com que ele tentasse modificar o estilo do jogar capoeira e redundou na criação da capoeira regional. Eu já li em alguma coisa, até de um aluno antigo do mestre, que ele, quando criou o estilo da capoeira regional, que ele introduziu uma série de golpes do batuque, de lutas africanas, coisas assim, que ele chamou os principais mestres daquela época e que reuniu mostrando, mas que ninguém apoiou ele nessa mudança. Então ele seguiu sozinho e criou esse estilo de capoeira regional com a introdução desses golpes. Agora, essa metodologia, a maneira de ensinar, a maneira de ensinar é dele. Agora, a estruturação do ensino da capoeira regional, certamente que veio com o apoio dos alunos que ele foi tendo ao longo do tempo. Porque tinha uma característica muito grande do mestre,
ele parava para lhe ouvir. Se você dissesse, mestre, quero falar uma coisa com o senhor, ele parava para lhe ouvir. Então, ele ouvia os alunos. Certamente, essa maneira, essa metodologia criada, essa estruturação toda, né? Ele foi aprendendo ao longo do tempo, foi vendo qual a melhor maneira, foi escutando um, escutando o outro, e pronto, aí resultou nisso. Então, a capoeira regional, ninguém ensinou a ele criou a capoeira regional. Agora, a capoeira, que era a capoeira primitiva, né? Inclusive tem um grande capoeirista que teve aqui em São Mateus, no Espírito Santo, chamado Teodorinho Trincaferro, que era um capoeirista parecido com o mestre, um negão alto, forte, e que ele praticava capoeira baseada na capoeira primitiva, que era uma luta braba. Mestre, eu queria saber 2 qualidades do mestre Bimba e 2 defeitos. E a outra pergunta, eu queria saber o que ele significava para você, o mestre Bimba. Rapaz, defeito, sinceramente, por mais que eu me esforce, eu não encontro. Mas qualidade ele tinha mais do que 2, viu? Ele era um líder nato, viu? Ele era um líder que ele exercia a sua influência pelo exemplo, pela maneira de falar, pela objetividade, pela postura, pelos gestos, pela maneira de reconhecer as pessoas, de lhe fazer um afago, de lhe chamar a atenção. Então, tudo isso são qualidades que são natas de uma pessoa que é talhada para ser líder, e ele era isso, né? Ele era um líder nato. Então, essas são as qualidades. E a outra coisa que você me perguntou foi o que ele era... O que ele significava para você? Muito. Rapaz, olha, eu no início disse a você, quando nós chegamos lá na academia do mestre Bimba, a gente era cheio de medos, porque vivíamos num bairro periférico, onde a pobreza se instalava, lá só morava carroceiro, motorista, garçom, coisa desse tipo, né? Então, éramos muito assim retraídos e inibidos por causa da condição social. E quando chegamos lá na academia do mestre Bimba, que verificamos que pela maneira que ele tratava os alunos, ele fazia com que os alunos se superassem. No nosso caso mesmo, da nossa turma lá do Engenho Velho, nós resgatamos a nossa autoestima. Então, para mim, ele significava isso, uma pessoa que me ajudou a me encontrar comigo mesmo, a compreender as minhas necessidades e as minhas limitações. Então, ele representava isso para mim. O legado que ele deixou, pelo tempo lá na academia, pela maneira com que ele lidava e tratava os alunos, isso daí é a grande coisa, isso que ele sempre significou. E esse testemunho você vai encontrar em vários alunos que você perguntar, talvez com outras palavras, mas todos eles vão dizer mais ou menos isso, porque era isso que ele radiava, para todos. Ele cuidava de todos como se fosse uma grande família dele, né? É isso aí. Ela, mestre, que conselho você daria para termos mais malícia na roda? Não entendi, Palito. O som não chegou legal. Repita aí, por favor. Que conselho você daria para termos mais malícia na roda? É atenção no jogo, né? Para você ter malícia é a mandinga, né? A maneira de jogar, a maneira de... É observar o jogo, não ter medo de se aproximar do jogo. Porque quanto mais você se afasta do jogo, fica mais ruim para você até se defender ou aplicar um golpe. Então, quanto mais junto você fizer o seu jogo, você está sentindo mais os movimentos do corpo do seu oponente, você está controlando mais os movimentos do seu corpo, você está tendo um campo visual melhor. É tudo isso que te dá essa malícia, que te dá essa mandinga, essa... Eu acho que é isso aí. Era o que o mestre dizia. O jogo é junto, não afasta. O jogo é junto, não adianta. Tanto que nos cursos que ele dava, a distância máxima era 1 metro de um para o outro. Não sei se atendi a sua pergunta, Palito.
Mas obrigado pela pergunta. As perguntas a gente encerrou. Se o senhor, acho que o mestre Soló queria compartilhar alguma coisa, mestre? A tela que eu gostaria de compartilhar é essa daqui, ó. É do canal que eu tenho no YouTube. Para vocês que são alunos novos, se vocês acessarem essa página, aqui tem muitos vídeos importantes, muitos depoimentos, muitas entrevistas que vocês vão ver. Tem um período que o mestre Bimba passou lá em Goiânia. Tem muita coisa, tem depoimentos aqui de camisa do mestre de vocês, em palestra que ele fez lá na Bahia. Então tem muita coisa interessante aqui, muito importante. Para quem está chegando novo e quer realmente estudar e conhecer um pouco mais da capoeira, acesse aqui essa página, Bimba Videobook, e aproveite e se inscreva no canal. Considerações finais? Então, deixa com o Soló. Dá o tempo para o Soló. Falar como é que ele já esteve aqui várias vezes, vários Umbimbas. Ele colaborou para o memorial. Essa ligação com a turma de Bimba, a Abadá, ele. Como é que é essa experiência que ele está aqui? Ele está vindo agora aqui, né? Lembramos a primeira vez que o senhor foi né, mestre? Primeira vez que eu estive aí, Xanda que foi me pegar lá no aeroporto. Me levou aí, foi uma experiência fantástica. Aí cheguei e fiquei impressionado. Parece aqueles filmes que a gente assiste, daqueles templos japoneses, aquele negócio lá, aqueles monges, aquelas coisas. Eu digo, rapaz, é isso aí, mas foi ótimo. Aí pronto, aí virei freguês. Estava sempre lá. Convida a turma de Bimba, ele está sempre, ele tá sempre no rastro de algum discípulo do mestre Bimba. A qualquer lugar do mundo onde esse velho vai atrás. Foi lá em Goiás, vai para todos os lugares. E incentiva muita gente aí, faça uma propaganda, porque eu acho que isso é uma coisa interessante. Quem gosta da capoeira tem que conhecer esse lugar aí. Não pode deixar de conhecer, não, porque isso não existe em lugar nenhum de capoeira no mundo. Você só vê isso, como eu já disse, nessas lutas mais milenares, né? Aqueles templos japoneses, chineses, aquelas coisas. Você não vê uma coisa como essa aqui de um outro tipo de luta. E você criou isso aí. É a meca da capoeira, né? Aí você tem o memorial de Mestre Bimba, tem de Pastinha, tem um barracão de Valdemar, quer dizer, sempre voltado para os grandes mestres do passado, quem realmente foi a base de tudo isso. É uma liberdade muito grande, um lugar agradabilíssimo, onde as pessoas transitam por aí. Eu já estive num evento aí que tinha mais de 1000 pessoas. Você não vê nenhum tipo de tumulto. Você vê as pessoas, mil pessoas se alimentando num restaurante. É uma coisa de uma disciplina consciente muito grande, uma coisa impressionante. Você vê um monte de rapazes e moças, todo mundo ali focado na capoeira, né? Todo mundo voltado para ali. Todo mundo respeita o ambiente. Quando você entra num santuário, você respeita o ambiente. É como eu sinto ali. Então é uma coisa impressionante, uma coisa que eu fiquei maravilhado. E onde eu vou, eu divulgo isso aí. Divulgo, mostro ao pessoal que devem ir, devem conhecer. Você vê circulando mais de 500 pessoas, você não vê um papel no chão, você não vê nada fora do lugar, você não vê... É uma disciplina consciente, por isso que eu disse que o Abadá, fazendo uma leitura sobre a ótica da administração, é uma organização que os teóricos de administração classificam de uma organização holística. Isso daí é o sonho de toda organização. Toda organização sonha ser assim. É uma organização que tem suas normas, que tem seus critérios, tem seus procedimentos, onde todos seguem, mas você não vê uma hierarquização nisso aí. Você não vê uma esquematização formal disso aí. As pessoas se comportam porque se comprometem com o objetivo da organização, da instituição. Então todos sabem os caminhos que tem que dar, os passos que tem que dar, e é isso que torna o Abadá uma instituição da dimensão que é, e que abrange
não somente o território brasileiro, mas vários continentes aí espalhados pelo mundo. Né? Você tem liberdade para desenvolver seu lado criativo, mas você também tem a consciência de que tem que ter a disciplina para seguir os pilares em que a organização estabeleceu para conduzir o seu trabalho. Esse abadá acadêmico mesmo, para mim, é uma coisa grandiosa que você faz, né? Que o grupo faz, porque quando eu me refiro a você, não me refiro a todos que compõem o abadá, porque você vê isso em cada um, o seu espírito está internalizado em cada uma dessas pessoas. O interesse, a assiduidade, a maneira como falam, você vê isso transparecer em cada um de seus alunos, de qualquer nível, até os mais novos, você percebe isso, né? Você veja a fidelidade que as pessoas têm, não digo nem que seja com você, mas é com o compromisso com a instituição. Isso que é importante. Então, por isso que eu gosto muito de estar aí, gosto muito de estar com você, gosto muito de lhe ouvir, nossas conversas. Você também é uma pessoa, um bom ouvinte, você ouve bem, ouve as pessoas. Você é uma pessoa que tem também uma atenção muito grande pelas outras, uma coisa que eu já observei. Uma das vezes que eu fui aí, encontrei um amigo, um empresário muito, assim, muito conceituado e muito representativo da classe empresarial em São Paulo. Mas ele é baiano, ele estava indo para Salvador, encontrei com ele no aeroporto e íamos voltar no mesmo avião. Ele disse, vamos entrar? Eu disse, não, vamos aguardar um pouquinho, não vou entrar na sala de embarque não, que eu vou esperar camisa. Ele fez camisa? Quem é camisa? Aí eu disse, não, é um amigo meu de capoeira que tem um grupo abadá. Ele fez, mestre camisa? Eu disse, é. Ah, rapaz, eu vou ficar aqui que eu quero conhecer ele. Aí chega a camisa com um monte de livro na mão, de chinelo, bem à vontade. Conversamos lá, tomamos um cafezinho, ele se despediu, aí foi embora. Aí quando saí, ele fez, rapaz, esse que é mestre camisa? Eu cheguei, esperava que fosse chegar aí um cara cheio de paletó, com 2 seguranças do lado, PPP. Chega uma pessoa assim, com essa simplicidade toda. Rapaz, eu estou aqui pasmo. Eu disse, é isso aí. Entendeu? Então é isso, é a simplicidade também que conquista as pessoas. Mas é isso, Camisa. Grande abraço aí para você, parabéns. Vou ver se ainda no decorrer desse mês eu apareço aí para lhe dar um abraço, para ver as novas coisas que você fez. Obrigado a Xanda, obrigado a professora, a outra coordenadora. Coelho e a Mulata. E obrigado a todos os alunos que me ouviram, os que perguntaram, os que não perguntaram. Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Sempre colaborando e dando força para a rapaziada, fazendo as pessoas refletirem. Né? Que bom. Salvador.